vamos lá para a nossa próxima aula. Bom, nessa aula 3 a gente vai estar falando um pouco sobre as estruturas sequenciais e outros elementos, né? Outras estruturas fundamentais para a gente começar a programar de verdade, beleza? Então, curta o vídeo, comente no vídeo, se inscreva no canal, dê essa forcinha aí pro professor para poder cada vez mais eu estar preparando vídeo aula para vocês, já? Então, seguindo aí o roteiro, eu trouxe aqui algumas coisas relacionadas aos tipos de algoritmos, certo? Toda a questão do Portugal, no caso Portugal estruturado, que a sintaxe, que são variáveis, tipos, variações e regras, além dos operadores e os comandos de entrada e saída no Portugal. Vamos lá? Então, continuando nossas aulas, né? Já entrando um pouco no Portugal, o Portugal ele é, na verdade, uma linguagem natural, certo? Criada pela Univale. E o objetivo dessa linguagem natural é justamente fazer esse processo que a gente está começando agora, o aprendizado dos alunos para a introdução à linguagem de programação, beleza? Então, Portugal ele é uma linguagem e existe também o Portugal Studio, que é a ferramenta que a gente vai ver daqui a pouco, como é que ela funciona, a interface dela, todo esse processo que vocês vão ver também, né? Ela é uma simplificação extrema do português, do jeito que tem aí, certo? Então, os comandos que vocês vão começar a escrever dentro da ferramenta, eles são comandos escritos em português, numa lógica bem simples, né? E os significados são bem definidos para todos os termos utilizados nas instruções, né? Então, é muito simples. A estrutura de Portugal, a estrutura de começo, desenvolvimento interno dos blocos de código, né? É verdade. E eles possuem, no caso, Portugal possui regras bem específicas também para facilitar essa sintaxe da linguagem, né? O que é sintaxe? Sintaxe são as linhas que você escreve, certo? Então, Portugal também é simples para esse contexto aí. E, geralmente, é recomendado para a gente ter uma noção inicial, certo? Então, os alunos eu recomendo vocês começarem a fazer em papel, lápis, para ter uma noção geral. Pode usar a ferramenta também, certo? Mas a visão geral pela qual a gente vai ver está no Portugal Studio. E atualmente são utilizados programas, né? Então eu falei de Portugal Studio, mas tem outras ferramentas que você pode achar na internet. Vocês abram o navegador de vocês aí, se vocês pesquisarem no Google, botar lá Portugal ferramentas, ou ferramentas Portugal, vão aparecer várias, né? Então, enfim, certo? Eu recomendo que vocês façam o download, que vocês instalem nas máquinas de vocês, porque lembre que todo o primeiro estágio a gente vai trabalhar em cima dessa ferramenta que é o Portugal Studio. Vamos lá conhecer um pouco dela? Bom, quando vocês abrirem aí o Portugal Studio, ele deve aparecer essa interface aqui que vocês estão visualizando agora no vídeo, certo? Então, essa minha versão é a versão para macOS, mas tem para Linux, tem para Windows também, certo? Eu vou botar o link da ferramenta na descrição do vídeo e vocês podem baixar para instalar nas máquinas de vocês a mesma versão que tem no laboratório da faculdade, né? Se a gente navegar por aqui, vocês vão ver algumas coisas que é interessante, né? Começando da esquerda para a direita, que é o normal. Se vocês clicarem aqui, vai abrir um novo arquivo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Caso vocês queiram. Vocês podem salvar nas pastas da aplicação os projetos que vocês vão fazendo. Então, vocês também podem abrir um projeto que já existe. Vocês podem instalar plugins, eu vou fazer um vídeo só sobre esses plugins de Portugal, para quem quiser. E ao lado direito aqui, vocês vão ter alguns exemplos de códigos já prontos, certo? Algumas estruturas de sequência, que é essa que a gente está vendo. Operações aritméticas, sequenciais, desvios, repetição e por aí vai, certo? E aqui abaixo alguns comandos que são manipuláveis também. Nós vamos lá para a interface principal. Vou clicar aqui em um novo arquivo e ele vai abrir para mim aqui uma estrutura padrão, né? Observe que aqui à esquerda ele vai começar com o nome programa, certo? Por quê? Porque todo programa, quando você for começar em Portugal, ele obrigatoriamente vai ter que ter essa estrutura. Então, eu escrevo na primeira linha, a própria ferramenta ela já dá o template, então você não precisa mexer, certo? Eu escrevo aqui programa, no caso, a ferramenta escreve programa. Quando você abrir um programa, ele tem que ser igual ao que a gente falou na aula passada, né? Eu já repeti isso agora na aula passada, estou repetindo agora e vou repetir mais vezes, porque vocês vão ver. Então, eu abro com a chave. Então, se eu abrir com a chave, obrigatoriamente eu vou ter também que fechar com a chave, né? E quando eu abro o programa, dentro do programa vai ter uma função chamada função início. Então, essa função início, ela vai ser uma função principal do software. Todo e qualquer software ele vai ter que ter uma função para dar o retorno que deu certo e que deu errado. A lógica, de maneira simples, é essa daí. E todo o código que eu for escrever vai ter que estar aqui dentro da função início, né? Vocês vão ver mais para frente, que eu também vou falar, que
qualquer coisa que eu queira imprimir na tela, para que o usuário visualize na tela, a gente chama esse comando de comando escreva. Então, dentro do comando escreva, eu vou botar aqui entre aspas duplas, ou seja, que vai ser um texto que eu vou imprimir para o usuário. Tudo que tiver entre aspas duplas vai ser texto, que eu também vou falar mais para frente, mais uma vez. E aqui eu vou botar o Olá Mundo, que é o primeiro exemplo de código-fonte que a própria ferramenta ela já dá. Como é um vídeo apenas rapidinho, para que vocês conheçam a ferramenta, certo? Então é só para demonstrar. Ao lado esquerdo aqui vocês vão ver um botão que ele executa esse código. Então, qualquer código que vocês escreverem aqui dentro da interface principal, basta clicar aqui que ele vai executar. Esse que tem um sapato aqui, ele mostra para você todo o passo a passo. Então, caso você queira verificar como é que funciona todo o passo a passo, que a gente chama esse processo de debug, né? De debugar o código. Então ele vai rodar mostrando a você os passos até que o programa seja encerrado, certo? Mas aqui abaixo para você salvar, salvar outra cópia, certo? Abrir um arquivo do tipo que você quer, no caso do tipo POR, que é do tipo Portugal. E aqui tem a questão dele das bibliotecas e das dúvidas. Então, enfim, é uma ferramenta extremamente intuitiva. Acredito que vocês não vão ter dificuldade para poder aprendê-la. Então, eu vou só rodar esse primeiro exemplo aqui, certo? Para que a gente possa comentar mais para frente no vídeo as questões da ferramenta. Então, eu vou aqui executar o programa. Observe aqui abaixo que ele imprimiu o que eu pedi, no caso que foi o Lamundo. O programa foi finalizado em um tempo que você, no caso que a ferramenta estipula para que você implementa, certo? Então, em poucas palavras, esse aqui é o Portugal Studio, uma ferramenta muito intuitiva, que eu espero que todo mundo goste à medida que a gente for aprendendo. Bom, continuando nossa aula, como vocês viram aí na ferramenta, no caso Portugal, certo? Quando vocês criam um programa novo, ele vai ter uma estrutura padrão, né? Então, todo e qualquer código inicial para Portugal, ele vai iniciar com o nome programa, certo? Que é o nome do programa que você vai setar, só que no caso a ferramenta ela facilita que esse processo você definir só num programa e já roda automaticamente, né? A gente começa abrindo e fechando com a chave. Então, todo e qualquer bloco de código que você implementar em qualquer linguagem de programação, certo? Ele vai ter um começo e um término. Ou abre a chave e encerra, certo? Ou ele vai ter uma simbologia para onde termina, onde se encerra o fluxo, né? Então é bom a gente ter cuidado nisso aí. Então observe aí no slide que você vai ter o nome do programa, certo? Quando você escrever o nome programa, para que você possa entender, porque é aqui que você está iniciando, lembra daquele quadradinho lá que a gente falou lá nos fluxos, né? Que lembra que tinha início, que tinha fim, certo? Então o programa aqui, ele delimita o início do fluxo que você vai implementar, né? E a abertura de chave, ele vai delimitar que ali começa o fluxo, ou seja, a partir dessa abertura de chave que começam a ser lidas as instruções. Quando você abrir o programa aqui e botar essa chave aqui, observe que lá abaixo, né, na última linha, você vai ter o fechamento. Então, o programa ele é aberto e também o programa ele tem que ser encerrado, né? Dentro de todo o programa, você também tem que ter uma função chamada de função início. É dentro da função início que vão ser lidas e executadas todas as instruções. Por quê? Porque o código-fonte ele é entendido como sendo uma função. Como assim, professor? Uma função porque ele passa como parâmetro o próprio programa. Ele passa como saída de parâmetro, certo? Todas as linhas de instrução que vocês vão ter aí. Então, toda a implementação que você vai criar, obrigatoriamente vai ter que estar após, certo? Quando você abrir a chave da função início. E no caso, você bota funcão, certo? Sem ser cedilha, sem tio mesmo. A gente não usa tio, a gente não usa reticências, a gente não usa acentos, a gente não usa acentuação nenhuma. Então, desconsidera a situação. E início, vocês também não precisam mexer nesse nome. Então, criou o programa, abriu a função início, fechou a função início. Tudo que vier aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, que é dentro da função início, vai executar mediante a instrução que você escrever, né? Então, a primeira observação que eu faço é a seguinte, né? Quando você está escrevendo código-fonte, o usuário vai poder digitar algumas coisas para que você possa armazenar. Só que tem um porém, né? Usualmente, certo? Quando você está digitando, essas informações, a maioria das pessoas pensa que elas já vão direto para o banco de dados e não vão, certo? Então, o uso do banco de dados é quando você já está com a ferramenta praticamente concluída, ou está perto de concluir, e que você já faz o armazenamento que a gente chama de persistência. O que é isso? A informação ela entra pelo aplicativo e ela vai ficar guardada lá dentro do banco de dados. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque enquanto o seu aplicativo ele estiver aberto, no caso da tua ferramenta de desenvolvimento,
E enquanto você estiver implementando lá, escrevendo em código-fonte, todos os valores que os usuários digitais vão estar guardados na memória temporariamente. Só que tem um porém. Você precisa dizer a IDE, que é a ferramenta que você está desenvolvendo, que você precisa selecionar um pouco de memória que você vai usar temporariamente. Então, esse pequeno espaço de memória que você vai recuperar aquela memória, né, provisória também, que o sistema operacional vai te conceder e que você vai dizer no Portugal Studio que você vai alocar, a gente chama isso de variável. O que é que significa dizer? Que a variável é uma pequena posição de memória que você vai alocar ela temporariamente e aquela reserva que você fizer, você vai dar um nome a ela para que você possa pôr qualquer coisa que esteja armazenado nela até que você ou encerre a aplicação, aí ele vai apagar tudo que existe ali dentro da tua aplicação, ou você cria um conector ou outra aplicação ou qualquer outra estrutura que ele pega aquele valor que está provisório naquela variável que você criou, certo? E automaticamente ele já joga no banco de dados. Então, como tem no slide aí, tem a finalidade de armazenar dados de um programa por um curto espaço de tempo e funciona em tempo de execução. Então, as variáveis geralmente a gente atribui nomes. Por quê? Porque nós precisamos usá-las, né, durante a escrita do código-fonte para que a gente entenda o que está sendo armazenado ali dentro e o que a gente precisa, enfim, fazer uso para poder manipular em determinadas situações que você cria do teu algoritmo, né? Então, elas precisam ter nomes claros e precisos, certo? As variáveis elas precisam ser simples para que você possa entender da maneira geral, né? E uma primeira regra que é importante vocês anotarem, toda variável ela vai ter que ter um tipo de dado. Por quê? Porque você pode armazenar diversos tipos de dados com valores que oscilam, certo? Então, como o próprio nome já fala, é variável. O valor vai estar ali provisoriamente até que você possa utilizar em algum outro tipo de situação, certo? E o tipo da variável identifica o tipo de valor que você poderá atribuir para ela. Então é importante vocês terem essa visibilidade, né? Aí vamos pegar aqui alguns exemplos de variável. Ó, observe que eu, enfim, comecei com o programa, abri chaves, então aqui inicio o código, né? Dentro do programa eu abro a função início, que é a função principal do programa, então tudo que você for fazer tem que ser dentro da função início. Obrigado, certo? E dentro da função início, eu declarei aí 4 variáveis, que elas têm 4 tipos. Então, qual a sintaxe, qual a lógica de escrita, certo? Tipo da variável mais o nome da variável. Nesse caso aí, por exemplo, o tipo para essa primeira variável é o tipo inteiro. Aqui eu só vou guardar números sem casas decimais, como por exemplo, idade, quantidades que não tenham arredondamento ou truncamento, né? Então o tipo é inteiro e o nome que eu dessa variável é a variável idade. Então, eu vou ter um espaço de memória provisório que eu vou poder armazenar a idade ali quando eu precisar. Quando o valor ele pode ou não ter arredondamentos, certo? Aí ele deixa de ser inteiro e ele passa a ser real. Então ele é do tipo real, cujo o nome da variável eu botei peso. Quando eu precisar guardar texto, certo? Que é o que a gente chama na linguagem da programação de strings, né? Então vai ser uma cadeia de caracteres cujo tipo a gente vai chamar de cadeia. Então quando vocês virem o nome cadeia dentro do código Portugal, vocês sabem que é uma cadeia de strings, que são caracteres geralmente utilizados para nomes, né? E o tipo lógico que é aquele que ele considera como sendo com duas situações. Lógico, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aí esse verdadeiro e falso a gente vai poder usá-los, a gente vai poder usá-lo mais para frente em algumas situações que vocês vão entender. Mas em suma a gente tem 4 tipos aqui nesse exemplo, certo? Com 4 variáveis que são criadas para armazenarem valores diferentes. Vamos lá? Então as variáveis têm algumas regras gerais que eu recomendo vocês aprenderem, porque daqui para frente vocês vão sempre utilizar, né? Enfim, as variáveis não podem ter nomes iguais às palavras reservadas. O que, é que são palavras reservadas? São palavras de manipulação de código que a gente usa na linguagem, como por exemplo o se não, o enquanto, o repita, enfim. Então, vocês vão ver mais para frente que vão ter palavras que vocês vão estar sempre usando. E essas palavras elas têm que ser reservadas, como o próprio nome já fala. Então, a gente não usa variáveis com esses nomes, né? O nome das variáveis já possui o primeiro caractere com a letra sublinhada. Então, a gente não usa variável com o primeiro nome com um número, certo? A gente não usa variável com qualquer outro símbolo que não seja sublinhado para declarar seu nome. É uma prática de programação legal, né? Os demais caracteres podem ser letras, números ou sublinhados, certo? Exceto essa regra que eu acabei de falar. Eu nunca vi, mas você pode pôr até 127 caracteres no nome da variável, certo? Só que é surreal você escrever uma variável desse tamanho.
E os nomes não podem ter espaços em branco. Então, a variável, não posso criar uma variável que eu crio um primeiro nome, crio o segundo nome e elas estão separadas. Não. Caso você queira criar uma variável com nome composto, você interliga ela a partir de um underline, certo? E não há diferença de letras maiúsculas e minúsculas, mas de praxe, geralmente, uma boa prática de programação que a gente adota é criar os nomes das variáveis com nomes totalmente minúsculos, intercalando letra maiúscula caso o nome seja composto no meio da palavra, certo? No caso, no meio do nome da variável. Aí aqui a gente tem exemplos. Então, o identificador válido, que seriam variáveis válidas, né? Nome, telefone, endereço, idade, underline, mãe. Como eu falei, sem acentuação nenhuma. Identificadores inválidos seria, no caso, três endereços. Então, a gente não pode criar essa variável com um número, certo? Começo. Uma variável com o nome algoritmo também ficaria totalmente estranho. Uma variável com o nome títulos, certo? Também ficaria bem estranho aí. Elas podem ser enquadradas enquanto os tipos que eu acabei de falar, né? Então, esses quatro tipos principais. Então, o inteiro representa valores inteiros, eu já tinha falado para vocês. O real, valores reais, que são arredondados ou truncados, né? Cadeia representa os caracteres e lógico representa a condição lógica que você pode adotar. Quando a gente declara a variável, uma prática que é natural, certo? Você vai usá-la, é você pegar um valor, seja ele qual for, seja de string, no caso, caracteres ou numeral, ou lógico, você pôr dentro da variável. Então você vai pegar, manipular aquele valor e vai por dentro. E essa ação de você pegar um valor e pôr dentro da variável, a gente chama de atribuição. Eu até comentei no vídeo anterior, né? E essa ação ela é garantida a partir de um operador chamado atribuição, que é justamente esse igual aí, certo? Então, cuidado. Um igual sozinho, ele não é igual de igualdade, ele é uma atribuição, um comando de atribuição que você vai pôr na variável, conforme está esse exemplo aí, ó. Então, eu criei um programa, abri a função início, criei uma variabilidade do tipo inteiro, e dentro dessa variabilidade do tipo inteiro, ela recebe 12. Então, eu estou atribuindo o valor 12. Lembre-se que a leitura é da direita para a esquerda, certo? Estou atribuindo o valor 12 dentro da variável idade, como vocês podem ver. Aí aqui estão os tips, né, que vocês podem parar o vídeo agora para fazer esse exercício e tentar classificar, né? Então, classifiquem aí esses valores que vocês estão vendo aqui, beleza? Aqui está o gabarito, né? Vocês podem observar, então, o 0 é inteiro, 5.7 é real, o menos 49 é inteiro. Lucas, entre aspas duplas, é cadeia, ou seja, o que vir entre aspas duplas vai ser automaticamente string, que no caso vai ser classificado pelo tipo cadeia, certo? Verdadeiro é lógico, ABC é cadeia, 101 inteiro, 342 inteiro, verdadeiro, entre aspas duplas, é cadeia e não é lógico. Por quê? Porque justamente ele está sendo reconhecido como string. A mesma coisa desse 444. Então, como ele está em aspas duplas, ele vai ser cadeia, certo? João Cadeia, falso lógico, 9 inteiro, 0.0001 real, menos 78.1 real também, né? Então, dada essa declaração que você fez da variável, geralmente a gente trabalha com duas operações básicas para poder possibilitar a transição de fluxo no código, que são a escrita na tela, então você escreve na tela para que o usuário ele leia, ou a leitura de algo que o usuário vai digitar a partir do teclado. Então, a partir do momento que o usuário digitar algo no teclado, a gente chama essa ação, ou na verdade a gente constrói uma instrução de entrada do teclado para possibilitar essa ação, que a gente chama ela de comando de entrada. E esse comando de entrada é conhecido como leia, certo? Então, o valor que vai ser digitado pelo usuário e que vai ser armazenado gradativamente ou temporariamente nas variáveis que você vai declarar. E o comando inverso, que no caso, que você não quer que ele digite, você quer informar, a gente chama esse comando de saída, que ele é conhecido por escreva no Portugal, certo? Geralmente ele é utilizado para você escrever mensagens para o usuário, para você sinalizar ações que o usuário precisa fazer no teu software. Exemplo, faça um algoritmo que lê o nome e a idade de um indivíduo exibindo-os logo em seguida. Vamos lá? Pronto, o primeiro exemplo. Então, ó, todo mundo sabe, eu vou começar com o programa, certo? Abro chaves. Posteriormente, tem uma função início que eu também vou abrir as chaves. O que é que eu preciso fazer agora? Eu pedi para o cara digitar o nome e a idade dele para poder imprimir na tela. Beleza? Então, eu vou ter que reservar dois espaços na memória. Para quando eu reservar esses dois espaços na memória, posteriormente eu poder imprimir na tela os valores que ele digitou. Então, qual é o primeiro passo? Eu declarar uma variável do tipo cadeia,
cujo nome eu atribuí nome normalmente, que vai ser o nome que o indivíduo vai digitar. E o segundo passo, eu criar uma variável do tipo inteiro, cujo nome da variável vai ser o nome idade. Beleza, criei as duas variáveis, agora eu preciso fazer o quê? Informar o usuário que ele vai ter que digitar, porque ele não adivinha. Quem está escrevendo é você, ele não está lendo o que você vai estar escrevendo, porque quando você compilar, vai aparecer a interface para ele, beleza? Então qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para pedir para ele digitar o que eu estou pedindo, no caso o nome é a idade. Vou botar escreva, porque novamente, escreva ele imprime na tela aquela mensagem que você quer, o escreva entre parênteses, certo? E tem que estar entre aspas dupla. Por quê? Porque o compilador vai entender que o que está em aspas dupla é texto. Então, o que eu pôr no escreva entre essas aspas duplas vai ser o que o usuário vai enxergar na tela. Digite seu nome, dois pontos, dou um espaçozinho, certo? Aí, beleza. Se eu pedir para ele digitar o nome dele, quando ele digitar o nome dele, o teclado, no caso, vai captar e esse valor vai chegar no código. Beleza. Só que esse valor vai ficar guardado aonde? Vai ficar guardado na variável nome que eu declarei. Então, qual é o comando que eu faço para ler o que o usuário digitou, no caso o nome? Para guardar na variável, eu chamo o comando leia. Então, leia o quê? A variável nome. Só que tem um porém. Eu não boto entre aspas dupla, por quê? Porque vai ser uma operação direta de acesso à variável. A operação de acesso à variável não precisa de aspa dupla. Só a operação que tem texto, que eu vou imprimir na tela, precisa de aspa dupla. Mesma coisa eu faço para a idade. Ó. Escreva, digite sua idade, e nesse caso não vai armazenar onde? Em nome, vai armazenar dentro de idade, porque é a variável que eu declarei que vai receber aquele valor que o usuário vai digitar para guardar provisoriamente na memória, né? Então ele vai falar, no caso ele vai receber, leia, idade. Beleza, só que aí tem outro porém, né? Você só informou para ele digitar, ele digitou, mas você não está imprimindo na tela o que ele digitou. No caso, o que é que eu vou fazer? Vou escrever os valores que ele digitou dentro das variáveis na tela. Só que para isso eu vou ter que imprimir não só a mensagem que o valor do cara digitou, como também o valor da variável. Aí vem o truque, né? Aí vou botar escreva, entre aspas duplas, porque é string, seu nome é. Se eu abrir uma aspa dupla, eu fecho. Só que se eu quiser imprimir o valor que tem na variável, eu não boto o valor que tem na variável entre aspas dupla, porque senão ele vai imprimir nome ou idade. Eu fecho, no caso, a aspa dupla, quando eu digitei seu nome é, boto uma vírgula, porque aí vai ser separação de parâmetros. Um parâmetro textual e outro parâmetro que vai ser quem? A variável. Boto o nome da variável, boto o vírgula, aí sim eu posso fechar o parênteses. Então ele vai pegar o string, que é o que eu estou escrevendo, e vai pegar a variável, que é o valor que tem na variável, e vou separar os dois por vírgula. Aí vocês podem observar nessa linha aí, que vai ter um entre aspas duplas, um contra barra N. O que é que significa isso? Que você vai estar criando ou quebrando uma nova linha. Porque se você botar todos os textos, né? Sem quebrar a linha, ele vai imprimir tudo na frente do outro. Ele não tem essa noção que o ser humano tem de sempre saltar uma linha para dar uma disposição visual melhor. Então, sempre que você quiser imprimir numa linha abaixo, você bota esse contra barra N do jeito que está aí, também dentro de aspas duplas, certo? E também separado por vírgula. Então, aqui ele imprime texto, aí vírgula, porque vem um novo parâmetro, nome da variável, certo? Vírgula, porque vem um novo parâmetro, entre aspas duplas eu quebro uma nova linha. Depois que eu escrevi o nome, eu posso fazer a mesma coisa com idade. Por que eu não quebrei linha aí? Porque eu não estou imprimindo uma reada embaixo. Mas se eu fosse imprimir embaixo, eu botaria outro contra barra N. Só a observação que eu faço é, cada contra barra N que você bota, entre aspas duplas, é uma nova linha que ele quebra. No caso, se você botar 3, 4, 5, 10 contra barra N, vão ser 10 linhas que ele vai saltar para a próxima linha. Nesse caso aí, fecha a função início e depois fecha a função programa desse exemplo que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Aqui tem mais outro exemplo, né? Faça um algoritmo que lê dois números inteiros, calcule e exiba a soma entre eles. Vamos lá para a resposta? Ó, vê a lógica, certo? Vai pegar dois números inteiros, vai calcular a soma e vai imprimir na tela. De novo, exemplo. Começa com o programa, abro chaves. Se eu abrir chave de programa, eu vou ter que fechar lá embaixo. Beleza. Função início, abro chave novamente. Professor, no caso ele vai ter que formar dois números. Eu posso guardar os dois na variável? Não. Por quê? Porque se você receber o primeiro e guardar na variável, quando ele digitar o segundo, for guardar nessa variável, ele vai apagar o primeiro e vai sobrescrever. Então, outra observação que eu faço é o seguinte. A variável ela só guarda a última atribuição que você pôs nela, certo? Então, para cada valor que o usuário digita,
você vai ter que guardar em variáveis separadas, pelo menos até agora. Mais para frente a gente vai entender como é que eu posso guardar vários valores em uma estrutura de memória maior que a gente chama de vetor. Mas por enquanto, vou precisar do primeiro número para poder digitar, beleza? Então eu declaro inteiro, chamei de num1, que é a variável que ele vai guardar o primeiro número, chamei de num2, que é a variável que ele vai guardar o segundo número, e criei uma terceira variável que vai receber quem? A soma de número 1 mais o número 2. Posso declarar todos numa linha assim quando for do mesmo tipo? Pode, não tem problema, né? Dado que eu declarei as três variáveis, agora vamos para a operação. Então escreva, vou pedir para o cara digitar o primeiro número e o segundo número. Digite dois números. Ele pode também digitar os dois ao mesmo tempo. Só que se ele digitar os dois ao mesmo tempo, eu vou ter que ler duas vezes. Porque ele vai ler o primeiro número e guardar na primeira variável, e ele vai ler o segundo número e vai guardar na segunda variável. Então ele lê no 1 para guardar a primeira, e lê no 2 para guardar a segunda variável. Tenho as duas leituras, agora eu vou fazer a soma. Então soma recebe número 1 mais número 2. Depois que eu tenho a soma, o que é que eu faço? Escreva soma, vírgula, soma. Então, está escrito para o usuário só soma, mas eu poderia pôr a soma o valor da soma dos dois números que você digitou enfim, eu posso apresentar a informação da maneira que eu achar legal. E a variável soma, ela também está. E depois que eu imprimir na tela, eu vou fechar a função início e depois eu vou fechar a função programa. Beleza? Então tem aí mais um exercício para vocês, né? Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um triângulo. No caso, a regra para cálculo da área do triângulo é a área recebe base vezes altura dividido por 2. Aí nós temos aí, né? Para calcular essa área do triângulo. Programa, certo? Abra a função início, também novamente. Aí, ó, vou ter que declarar, em vez de inteiro, vou ter que declarar real. Por quê? Porque são medidas geométricas, então elas têm variação de casas decimais. Aí eu vou querer calcular a área. E eu sei que o cálculo da área depende da altura vezes a base dividido por 2. Então o que é que eu faço? Vou ter que pedir pelo menos a altura e a base para eu saber quem? A área. Então declarei a base, a altura e a área em real, porque vão variar, como eu acabei de falar, certo? E vamos começar aí todo passo a passo. Então qual seria o primeiro passo? Digite a base e a altura. Mesma coisa do exemplo anterior. Então, se eu pedir dois números, eu vou ter que ter duas variáveis para guardar uma em cada variável, né? Leia a base, então ele vai ter que digitar a base primeiro, até porque eu pedi, ó, digita a base e a altura, certo? E leia a altura. Então é importante até fazer esse alerta, vocês terem esse cuidado, né? Cuidado com o que vocês vão pedir ao usuário, para ele não se confundir e digitar os valores errados, conforme está escrito aqui. Então, digite a base e a altura. Então ele vai ter que ter consciência que primeiro é a base, para depois ser quem? Para depois ser a altura. O que é que eu vou fazer agora? Calcular a área, que vai ser base vezes a altura dividido por 2, como eu falei lá no vídeo anterior, certo? Vamos ter que estar em parênteses para que o parênteses completo, que é a multiplicação, seja dividido por 2. Então se atentem a esse detalhe aí. Escreva a área no caso a área, né, vírgula, o nome da variável, fecha a função início e fecho quem? Fecho o programa. Beleza? Aqui no caso tem mais um exercício, ó, só que esse aqui é bem mais cuidadoso, né? Vocês têm que ter um pouquinho de raciocínio. Faça o algoritmo que lê o salário do funcionário, calcule e exiba o novo salário, sabendo que este sofreu um aumento de 25%. Como é que eu vou atribuir um aumento de 25% ao salário de um trabalhador? Vamos raciocinar, certo? Vamos primeiro por passo. Vou abrir o programa normalmente. Vou abrir a função início. Beleza. O que é que eu vou precisar declarar? Primeiro o cara vai ter que digitar o salário dele. Joia. Segundo, eu vou ter que fazer o cálculo, que é um cálculo de diferença. No caso, seria quem? Os 25% do salário dele. Beleza? Terceiro, eu precisaria ter essa diferença somada com esse salário novo para poder eu ter um novo salário. Todo mundo entendeu aí? Não? Pois vamos fazer agora todo passo a passo, beleza? Então, ó, vou digitar o salário, certo? Que é o que ele vai ter que informar o salário. Digite seu salário. Guarda em salário. Vou ter que saber quanto é 25% do salário dele. Então, vou ter que declarar uma variável chamada aumento. Para aumento, receber quem? O salário vezes 0,25, que é justamente o valor que eu vou ter que atribuir posteriormente ao salário dele. E vou pegar o novo salário, que vai ser quem? Vai ser o salário atual, mais esse aumento que eu calculei em cima do salário que ele
Digitou, vamos ver? Então, ó, digite seu salário, que é o primeiro passo, né? Então, esse valor vai guardar na variável salário automaticamente. Só que aí eu vou ter que saber quanto é o 25% do salário que o cara digitou. Então, o aumento recebe quem? O salário que ele digitou, vezes 25 sobre 100, ou 25, no caso, vezes sal, vezes 0,25. Tanto faz, certo? O aumento recebe sal vezes 25 sobre 100, ou aumento igual a sal vezes 0,25, que no caso é 25%. Só que aí não está o novo salário do cara, está só o valor de reajuste, que é 25% do valor que o cara digitou. Então eu vou ter que pegar esse valor e vou ter que adicionar ao salário que ele me informou para poder imprimir para ele qual é o salário novo dele. Nesse caso aí, ó, novo salário vai receber salário mais o aumento, para que a partir daí eu saiba qual é o salário novo do cara que ele pode ter. Aí eu vou imprimir para ele que o novo salário dele é novo sal, que é justamente esse cálculo que a gente acabou de fazer que vocês aprenderam. Fecho a função início, fecho o programa e aí está encerrado o nosso exemplo 2. Vamos para o exemplo 3, que é mais outro exemplo para que vocês possam ver. Faça um algoritmo que lê o preço de um produto e a quantidade adquirida por um cliente. O mesmo deverá calcular e exibir o valor total a ser pago. Ou seja, o cara vai informar o preço do produto, qualquer produto que ele está comprando, enfim, o valor pode variar, e quantas unidades daquele produto ele está comprando para que o software imprima quanto é que ele vai ter que pagar no final. Então, uma contazinha simples de quê? De quantidade de produtos levados versus o preço do produto que ele está levando. Vamos lá? Então, mais uma vez, né? Eu clico no programa, abro chaves, abro a função início, certo? E vou ter que declarar aí pelo menos o quê? Uma variável que vai receber o preço do produto, outra variável vai receber a quantidade e uma outra variável que vai ter que receber o valor total que esse cara está gastando. Concorda? Então todas são reals, né, reais, porque todas podem ter casos decimais que podem ser arredondados ou truncados. Então, vou escrever para o usuário, digita o preço do que você está levando, certo? Quem vai receber? Preço. A variável vai guardar o preço. Digita a quantidade de produtos que você está levando relacionados a esse preço. Quem é que vai guardar? Quantidade. No caso total, vai receber quem? O preço daquele produto versus a quantidade que ele está levando, certo? Vou escrever para ele, total é, imprimo na tela total, fecho a função início, fecho a função programa e aqui estamos encerrando o nosso exemplo 3. Exercício 4, certo? Mais uma vez para vocês refletirem aí. Faça um algoritmo que receba as 3 notas de um determinado aluno no semestre 2017.2, calcule e exiba sua média final. Então nós temos aqui programa, abro mais uma vez, certo? Função início, abro chaves mais uma vez. Aí eu vou ter que ter as 3 notas do cara. Lembra que a gente falou desse exemplo lá na aula anterior, né? Eu vou ter que ter a média. Então o usuário vai ter que digitar as 3 notas para depois eu fazer a média e imprimir para ele a média. Então, muito fácil, né? Digite suas notas e vou ter que ler as 3 variáveis que ele digitou. Leia nota 1, nota 2, nota 3, também posso fazer assim. Então ele vai guardar e armazenar na ordem que o usuário digitou as respectivas variáveis, né? Média vai receber a soma das notas entre parênteses dividido por 3, para dividir a soma total das 3 dividido por 3, né? Imprimo. Na tela, a média é o nome da variável que ele vai estar imprimindo. Fecha a função início, fecha o programa, certo? E aí a gente chega no exercício 5, que eu vou deixar para vocês fazerem aí para treinarem. Beleza, galera? Então, encerra aqui essa aula. Faça o exercício 5, treinem, baixem o slide, que tem mais exercícios no slide que vocês podem fazer. E qualquer dúvida aí, só é comentar nos vídeos, curte os vídeos, se inscreve no canal e qualquer coisa me manda e-mail que eu estou à disposição de vocês, beleza? Valeu!